E semana passada nós aprendemos que para você viver uma vida abençoada, tudo depende do seu coração. Tivemos uma ministração poderosa pelo filhão, pelo querido Joe, pela manhã. E à noite o paizão também trouxe a palavra poderosa sobre o coração. Trabalhamos essa palavra em nossas células, e que semana maravilhosa. E eu queria pedir para você, querido, que você guardasse essas palavras sobre o coração, porque a cada semana, se você não tratar o seu coração, se não começar aqui, não existe uma vida abençoada, porque ela começa dentro daquilo que você cultiva dentro do seu coração. Para essa segunda semana, o tema da mensagem se chama A Prova. Repita comigo: A Prova. Quando fala prova, a gente já lembra da escola. Quando fala prova, a gente já pensa assim, alguma coisa que vai exigir de nós algo, algum teste, alguma coisa que vai nos testar, para ver se a gente está preparado para aquilo. E talvez aí algo emblemático na vida de todos nós seja assim a escola, mas existe algo interessante. Quando nós vamos tirar ali a carteira de motorista, a pessoa, ela se prepara, ela faz as aulas, aí vai chegar aquele instante em que ela vai sentar dentro do carro, e ao seu lado vai estar ali o examinador, com uma prancheta na mão, apenas tomando nota de tudo que ele está fazendo. Às vezes quem está no volante, quem está dirigindo, ele até sabe dirigir, ele já aprendeu, ele fez as aulas, mas é um momento de tensão. A perna no acelerador, ali o pé começa a balançar, né? E o avaliador, parece que quando você respira, ele anota algo naquela prancheta, né? E você fala, acho que foi, né? Infelizmente, né? E isso acontece, isso é prova, mas isso passa, filho. Talvez você demore um pouco mais para passar igual eu. Infelizmente eu não passei na primeira. Aqueles que me conhecem sabem que demorou, deu um pouco de trabalho, né? Mas pela graça eu passei. Então passa. Você vai enfrentar e você vai superar isso. Mas quando nós pensamos na nossa vida financeira, é necessário que nós também sejamos provados. Eu lembro que quando eu entrei na Caixa, morando em Ourinhos, o salário que eu ganhava, ele não era evidente o salário que eu ganho hoje. Existe um processo de crescimento. E eu lembro de pegar o meu salário e ele ser suficiente para voltar apenas a cada 15 dias para Tupã. E eu queria muito estar em Tupã, participar dos cultos na igreja, participar aqui da celebração. Mas eu lembro que caiu o meu primeiro pagamento, eu entrei dia 11. E aí eu pensei, eu vou ganhar 20 dias de salário. Mas quando veio o salário, e o pagamento é todo dia 20, o salário entrou e veio um salário maior. E eu falei, o que aconteceu? Aí o pessoal explicou para mim, não, é que nesse mês que você entrou, a Caixa ela paga a primeira parcela já do 13º. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Era inesperado, eu não esperava que isso acontecesse. E eu senti que naquele dia, aquele mês, aquilo que aconteceu comigo foi devido à honra do meu pai. Ele era um homem fiel e ele é um homem fiel nos seus dízimos. E naquele dia, naquele primeiro salário que eu recebi, eu fui colocado à prova ali. Porque existia uma questão, se eu pegar os 10% do meu salário e entregar ao Senhor, devolver, restituir ao Senhor, os 90% que vão restar, eles não vão ser suficientes para eu voltar todas as semanas para Tupã. Mas eu aprendi com uma família sobrenatural, que para que você tenha uma vida abençoada, você tem que ser aprovado na prova. E eu lembro de dar o meu primeiro dízimo, né, do meu primeiro salário, ali no banco. E talvez nos primeiros meses não foi possível eu voltar mesmo todas as semanas. Querido, mas não demorou para que eu pudesse voltar e ter sobras em todas as semanas. A ponto dos meus amigos falar assim, rapaz, eu não sei como é que você consegue voltar toda semana para Tupã e ainda ter a questão das rotinas. Eu falo assim, é Deus, filho. É Deus que multiplica, mas você precisa ser aprovado. Então, começando a palavra dessa manhã, seja aprovado.
É um teste, filho. Quando alguém pensa assim, ser abençoado por Deus. O que é ser abençoado por Deus? Ser abençoado é ter muito dinheiro? Ser abençoado é as coisas acontecerem de forma fácil? Isso para mim é impossível, isso não existe para mim. Mas se você abrir lá, na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versos 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai, diga assim, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu antes da criação do mundo. Então eu queria dizer para você, aqui nessa manhã, se você está aqui desejando ter uma vida abençoada, aleluia, mas eu quero dizer para você que você já é abençoado, você já é abençoado, porque você tem um Pai celestial, porque você tem um Pai que já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Algum tempo atrás nós ministramos uma palavra que dizia: tudo que você precisa, o Senhor já entregou para você, já está aí. Então se você inicia essa série de mensagens pensando assim: quando eu tiver, quando eu alcançar aquilo, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, não, filho, esquece isso, deixa isso para lá. Tudo que você precisa para ser abençoado, para ter uma família abençoada, para viver o sobrenatural de Deus na sua casa, você já recebeu do Senhor. Toma posse, viva de forma efetiva com aquilo que o Senhor já te deu, faça valer a pena cada dia. Nós temos um Deus que não faz diferença entre as pessoas. Nós temos um Deus, se tivéssemos lendo a versão aqui antiga, usaríamos a expressão, um Deus que não faz acepção de pessoas. Para Deus, filho, não importa se você é uma pessoa com muito dinheiro, ou se você é uma pessoa que não tem muito dinheiro, não importa se você é uma pessoa que tem muito estudo, tem pouco estudo, se você é alto, se você é baixo, se você é mais gordinho, se você é mais magrinho, para Deus você é amado, e ponto, filho. Você é amada, o Senhor te ama, Ele se importa com você, Ele não diferencia as pessoas, mas o nosso Deus, Ele diferencia as atitudes. Então eu posso ser uma pessoa muito humilde, mas arrogante, prepotente, orgulhosa, ou eu posso ser uma pessoa muito abastada, com muito dinheiro, e ser extremamente humilde. O que vai definir o relacionamento que você tem com Deus não é aquilo que você é enquanto pessoa, ou o que você foi dado para você, mas aquilo que você faz, as suas atitudes. As suas atitudes, elas determinam como será o seu nível de relacionamento com Deus. Onde você vai viver? Você pode escolher viver na beirada do rio, você pode escolher entrar até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, ou você pode escolher mergulhar, aí é com você, é a sua escolha. Mas saiba, tudo que você plantar, você vai colher. As suas atitudes, é como se você estivesse pegando sementes e lançando. Seja qual for a semente, ela vai nascer, filho, na sua vida. Deus continua dizendo: de mim não se zomba, o que você plantar, você vai colher. E quando nós falamos sobre dízimo, sobre vida abençoada, nós temos um texto muito profundo que está lá em Malaquias, capítulo de número 3, versos de 6 a 12. Sabe, quando nós começamos a estudar sobre finanças, sobre uma vida abençoada, uma vida financeira crescente, forte, abastada, muitas questões se colocam, questões do inferno, questões que dizem assim: dinheiro não se fala na igreja. Mas eu louvo a Deus pela coragem do nosso querido pastor Devanir de enfrentar esse assunto. Ele tem que ser tratado, nós precisamos, filho, enfrentar isso nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem questões mais profundas para nós.
e nós vamos enfrentá-las. E lá em Malaquias capítulo 3, verso 6 em diante, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Olha como começa esse texto. Ah não, pastor, dízimo é velha aliança, viu pastor? Dízimo é só no Velho Testamento. Esse negócio de dízimo, não, é assim, é o que Deus tocar no meu coração eu vou entregar. Aí, se der para entregar, eu dou, se não der, Deus sabe, né? Mas nós começamos a ministração dessa manhã falando assim, em que o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? A gente está aqui já, está tudo bem, está tudo ótimo. E Deus pergunta: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos, repitam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Eu não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão uvas, darão muitas uvas, aleluia. Todos os povos dirão que vocês são felizes, meu Deus, Senhor. Todos os povos dirão que vocês são felizes. Por quê? Porque vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu estou falando. Eita Deus, aleluia, filho. Muitas pessoas não chegam no verso 11 e 12, porque tem um preconceito com esse texto aqui. Acham que esse texto é muito pesado, acham que esse texto é duro demais. Mas aquele que não lê os versos anteriores, não faz sentido a continuação. Talvez você nunca tinha lido o verso 11 e 12 de Malaquias 3. Enquanto eu estava estudando essa palavra, isso veio no meu coração. Eu lembro que quando nós estávamos no outro templo, no outro salão, tinha o gasofilácio, que era aquele ofertório onde a gente colocava ali os dízimos, as ofertas, e tinha esse versículo escrito na frente, assim. Então, ele ficava bem na frente. E eu, dos 10 anos até todos, né, na igreja, eu vi aquilo lá, e lá ficou gravado no meu coração. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E aí quando eu estava estudando esse texto, não deixarei, é a continuação, filho, não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações. Talvez você tenha pensado assim, essa história de gafanhoto, tem versão que fala gafanhoto, tem versão que fala o devorador, mas o fato é que às vezes o dinheiro que a gente recebe, que a gente ganha, ele desaparece, a gente não consegue explicar o porquê. Eu não sei, pastor, alguma coisa acontece. Ah, é que falta controle financeiro. Aí você pega lá, baixa um aplicativo de controle financeiro. Eu vou anotar cada centavo que eu gasto. Agora eu vou identificar qual é o gargalo, qual que é o ralo, de onde está indo o dinheiro embora. Aí você vai lá, comprei uma bala, 5 centavos. 5 centavos. Você lança lá. Agora eu tenho aqui o controle financeiro de tudo o que eu gasto. Agora está tudo sob controle. Aí o pneu do carro fura. Tem que arrumar o pneu do carro. Alguém fica doente, você tem que ir lá na farmácia comprar remédio. Puxa, olha, o carro quebrou, agora precisa levar no mecânico mesmo, porque é o motor. Puxa, vai ficar caro. Agora você sabe onde você está gastando, mas você fala assim, isso não faz sentido. Por que isso está acontecendo? Parece que está escorrendo por meio dos meus dedos, assim, as coisas. Onde está indo?
Por que que isso acontece? Talvez você está sentindo isso acontecer, porque você não vive Malaquias capítulo 3, verso 10. Tragam todos os seus dízimos, todos os seus dízimos. Eu acho que tudo está ligado, né? Eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe. Mas quando nós pagamos o preço de pegar o nosso dízimo e entregá-lo ao Senhor, existe uma questão de primogenitura envolvida aí, filho. Existe uma questão de primícia. Quando o povo de Israel, ele saiu do Egito e ele entrou ali na terra prometida, uma das questões que aconteceu ali, depois que eles entraram ali, atravessaram o Mar Vermelho, foi um momento de remissão do povo. Deus, ele pegou todos os homens de uma certa idade, e ele falou assim: 10% é meu. E aí eles contaram todas as tribos, e a tribo de Levi, ela foi separada para o Senhor. Só que a quantidade de pessoas da tribo de Levi, ela era menor do que as outras tribos. Então tinha mais homens das outras tribos do que da tribo de Levi. Foi necessário que eles honrassem financeiramente ali, para que todo Israel fosse remido. Mas daquele dia em diante, todos os primogênitos, eles são do Senhor. Isso começou desde a última praga, lembra? Os primogênitos. E quando você entrega os 10%, os outros 90%, eles são santificados. Eles são purificados, querido. Você nunca vai conseguir dar o dízimo enquanto você não começar a dar o dízimo. Eu vou repetir. Você nunca vai conseguir entregar, devolver o dízimo ao Senhor, enquanto você não começar a entregar o dízimo para o Senhor. Quando se fala em dízimo, eu lembro de uma ministração do paizão, do pastor Devanir, em que ele falava sobre um irmão de uma igreja que ele pastoreou, que chamava Aleluia, o irmão Aleluia, né? E diz que uma noite, né, o paizão pregou essa palavra e a igreja falou: puxa, que legal, vamos honrar, vamos dizimar. Mas no final do culto, aquele irmão chegou para o pastor Devanir e falou assim: pastor, muito bonito isso que o senhor pregou hoje, mas eu queria dizer para o senhor que é impossível eu dar o meu dízimo. É impossível. Como assim impossível? É impossível. Olha, eu vivo uma realidade em que meus netos vivem comigo, nós moramos numa casa de aluguel, o meu salário tem que sustentar tudo, toda a alimentação de todas essas pessoas que compõem a minha família, mais o transporte, mais o aluguel, e sem dar o dízimo, às vezes o dinheiro já não dá. E o paizão, ele conta que naquele momento, no coração dele veio assim: puxa, esse irmão tem razão, né? Para ele não vai dar para dar o dízimo. Fala para ele amém, irmão. Então tudo bem, né? Você não, você está desculpado, né, diante de Deus. Mas aí, ao mesmo tempo, ele sentiu o Espírito Santo tocar nele e falou assim: fala a verdade para ele. E aí o paizão falou para ele assim: você vai honrar ao Senhor e o Senhor vai ser fiel com você. Mas pastor, é impossível. Falou: entrega primeiro o dízimo e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Era um desafio de fé, né? Era um desafio, era uma prova, é lógico que é. E o paizão, ele testemunha que se você for hoje naquela cidade onde reside ali o irmão Aleluia, hoje ele mora na casa própria dele. O Senhor prosperou aquele homem a partir do momento que ele fez um compromisso com o Senhor de ser fiel, ser dizimista. Você nunca conseguirá ser dizimista, você nunca vai conseguir entregar o seu dízimo enquanto você não começar a entregá-lo. Eu lembro que quando nós estávamos ainda no outro templo, talvez você não é dessa época, mas muito tempo atrás teve um acidente em São Paulo, em uma igreja ali, o telhado dela desabou e infelizmente matou as pessoas que estavam ali reunidas, outras se machucaram, né? Foi um acidente bem grave. E diante desse cenário do que aconteceu ali em São Paulo, muitas igrejas, elas foram olhar como que estava a sua estrutura de telhado, né? E nós descobrimos que o telhado do templo antigo, ele tinha sido montado ali, infelizmente a madeira secou,
e ela estava por pouco de não escapar da coluna. Eram várias tesouras e algumas tesouras já estavam por pouco de escapar da coluna onde ela estava sustentada. Ué, mas então qual que é o diagnóstico aqui para esse telhado? Desmanchem urgente. Desmanchem o telhado. E aí, eu lembro daquele multirão em que a gente desmanchou aquele telhado, tirou as telhas, tirou o madeiramento, e nós não tínhamos condições de fazer o telhado da igreja. Talvez você não vai se lembrar disso, mas eu lembro da gente se reunindo num templo bem pequeno, uma salinha que tinha do lado ali do templo antigo, e o templo sem telhado. Às vezes, quando o templo estava firme, a gente arrumava as coisas ali e fazia o culto ao ar livre. Mas o que eu lembro também, uma imagem que fica muito forte na minha mente é, no meio daquele salão onde a gente se reunia ali em cima, todos os bancos da igreja fechados ali e uma lona em cima deles para que eles não fossem estragados pela chuva. Essa era a realidade que nós tínhamos ali. Me recordo que quando meu pai ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava em São Paulo, ele entrou com um processo judicial. E meu pai, para mim, eu vou citar ele aqui várias vezes, pai, porque você é bênção na minha vida. E você me inspira, né? E mesmo com todas as lutas, tal, de viver aqui em Tupã e tal, ele sempre foi um homem fiel, sempre foi um homem fiel. E a gente, com muito esforço, a nossa igreja tentando conseguir o recurso para colocar o bendito do telhado na igreja. Fala sério, queridos. Olha aqui, onde a gente estava, né? E nós não esperávamos, e até que um dia o advogado do meu pai ligou e falou assim: o senhor ganhou o processo, né? Vai sair o dinheiro do processo. E eu lembro que uma das maiores alegrias dele foi poder pegar aquele recurso e os 10% daquilo que ele iria receber naquela ação judicial e entregar na igreja. E falar assim: agora a nossa igreja vai ter telhado. Isso para mim, eu lembro dele preenchendo aquela folha de cheque, e era um valor expressivo para aquela época, e ele entregou com toda alegria, queridos, toda alegria ele entregou ali, e aí a gente começou a montar o telhado. Eu digo isso para ser testemunho para você, de como aquilo que você contribui é importante, aquilo que o Senhor usa a sua vida para contribuir é importante. É evidente que não foi só a oferta do pai que foi o suficiente para arrumar todo o telhado, mas ela ajudou muito, ajudou demais. Isso e todos aqueles irmãos em cima daquele andaime, erguendo as paredes, fazendo a laje para poder subir um pouco mais e colocar a estrutura metálica. Mas isso é só mais um testemunho de tudo que o Senhor já fez com que a nossa igreja vivesse. Talvez você não sabia disso, mas hoje você sabe. E se hoje você está aqui, isso passa pela fidelidade do nosso Deus, mas também passa pela vida de um povo fiel. Um povo fiel, nós somos um povo fiel, querido. Porque se nós não fôssemos fiéis, nós não estaríamos aqui. Nós iniciamos essa palavra nessa manhã, dizendo que nós plantamos e colhemos aquilo que plantamos. Então plante o bem, filho. Plante respeitar os princípios do Senhor. E o que é dízimo, pastor? Dízimo é uma ajuda que eu dou lá para a igreja. Mas é justo, né, pastor? Porque, vamos pensar, eu venho aqui, né, tem uma estrutura de som, de iluminação, tem ar-condicionado, tem uma sala para as crianças, são cuidadas ali, né? É justo, né, eu pôr a mão no bolso aqui, dar uma ajuda. Então passou aqui, ó, cincão, R$2, né? Aleluia. Eu queria dizer para você nessa manhã, o Senhor não precisa de esmola. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Nosso Deus não precisa de esmolas. Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E dízimo, se você olhar no dicionário, é a 10ª parte de algo.
isso é dízimo. Dízimo não é esmola. Queria dizer em primeiro lugar que o dízimo, ele é bíblico. Diga assim, o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico, e eu vou pedir de novo para que você repita, porque acho que eu só ouvi o Alex e mais uns 2 ou 3. Eu quero que você repita com todas as suas forças, assim ó, 1, 2, 3. O dízimo é bíblico, aleluia, filho. Porque tem gente que fala assim, o dízimo é bíblico só do Antigo Testamento. Novo Testamento não. Novo Testamento não fala de dízimo, e a gente vai ver que isso é mentira. E eu vou dizer, antes de até enfrentar essa situação do Novo Testamento, se você acha que o Antigo Testamento ele não serve para você, arranque ele da Bíblia e jogue fora. Porque quando a gente fala assim, ó, aquele salmo falou profundamente ao meu coração, foi tão bonito aquele salmo, Provérbios, nossa, que palavra profunda, olha só, essa sabedoria que Deus trouxe a Salomão, né? Aí quando a gente abre em Malaquias, não, Malaquias é a velha lei, né? É Antigo Testamento, isso aí já foi revogado por Deus. A maldição do pecado sobre o povo de Deus, ela foi arrancada do seu povo lá na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a nossa libertação da maldição do pecado sobre as nossas vidas. E nós temos a salvação em Jesus. Isso ninguém rouba. Isso nada pode arrancar de você, filho. Agora, quando nós não observamos os princípios da palavra do Senhor, nós trazemos sobre as nossas vidas maldição. As nossas atitudes podem trazer maldição para a nossa casa. E elas vão ser a consequência daquilo que a gente está fazendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 23. Mateus 23, 23 é um texto em que Jesus fala sobre o dízimo. E Jesus ele está falando ali aos fariseus, aos mestres da lei. Ele está dando uma palavra de correção àqueles homens. Ele vai dizer assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo, repita assim, dão o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora veja essa continuação. Vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? Dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e de todas as coisas. Aqui talvez eles tinham lá, o fariseu era assim, querido, se ele tinha um pezinho de hortelã no fundo da casa dele, tem quantos galinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um é de Deus, ele quebrava ali, é de Deus. Ele era profundamente observador da lei. E Jesus vai falar para eles assim, vocês precisam realmente agir assim, vocês precisam realmente praticar essas coisas, sem omitir aquelas outras, sem deixar de praticar justiça, misericórdia, fidelidade. Nós precisamos entender, querido, que o dízimo não é algo que pastor fala, algo do Antigo Testamento. Dízimo é um princípio da palavra, ele é bíblico. Você pode até, e ao longo das próximas ministrações, nós vamos aprender também sobre oferta, sobre você ir além. Mas o dízimo é a base, é o mínimo, não é a sobra, não é o resto, é o primeiro. Primeiro eu dou o dízimo, depois eu vou estar com o meu coração aberto, com os meus ouvidos abertos, com os meus olhos abertos, para ver se mais alguém não está precisando de uma ajuda. Aí eu vou ofertar, eu vou além. Mas o dízimo, querido, é o primeiro passo. Então Jesus, ele está aprovando aquilo que os fariseus faziam. Eles precisam então praticar a justiça, precisam praticar misericórdia, precisam praticar fidelidade, mas não podem deixar de fazer o dízimo daquilo que eles têm. Novo Testamento, querido, Jesus falando sobre dízimo. Vamos lá.
Em Hebreus capítulo 7, verso 8, diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Então é assim, ó. No primeiro caso, quando você entrega o seu dízimo ao Senhor, quem recebe o dízimo materializado são homens que são capacitados por Deus para administrar com toda a reverência. Mas no outro caso, ao mesmo tempo em que você está entregando o seu recurso para homens físicos, mortais, materiais, você está entregando ele também para aquele a quem se declara que vive. Então, ao mesmo tempo, você está entregando ele de duas formas. E tem pessoas que pensam assim: eu não vou dar meu dízimo para pastor. Se você dá seu dízimo para pastor, o problema é seu. Eu dou o meu dízimo para o Senhor Todo-Poderoso, que está sentado num trono, alto e sublime. É para Ele que eu entrego. Agora, o que vão fazer com esse recurso? Que Deus dê sabedoria, direcionamento, visão de reino, para usar da melhor maneira possível. Tem pessoas que estão em igrejas que infelizmente têm uma visão deturpada de dízimo, mas eles são tremendamente abençoados. Aí você fala assim: mas como pode isso? Porque a questão não é o que vai ser feito com o recurso, a questão é o coração de quem está entregando. Então, aquela igreja ensina errado, ela fala errado, mas o coração daquele que está lá naquela igreja, e ele pega o dízimo dele e fala assim: Deus, obrigado, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor me deu saúde, eu estou só devolvendo aquilo que já é teu, Pai, recebe. Aí o Senhor vai olhar para esse coração e falar assim: ele é o meu servo fiel, eu vou cuidar dele. Assim como o Senhor aprovou a oferta de Abel e reprovou a de Caim, Ele aprova. E é evidente, né, querido? É evidente que aquele que recebe o homem, o físico, o mortal, que está com esse recurso em mãos, se ele não tomar muito cuidado com o que ele vai fazer com esse recurso de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre a vida dele. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Deus, nosso Deus, é um Deus justo. Mas aquilo que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer não justifica nós não entregarmos o nosso dízimo. Então, novamente no Novo Testamento, dízimo. Agora, o dízimo é uma lei, ela foi uma ordenança de Deus. Então, o dízimo só existe da lei para frente. A lei é de Moisés, lembra? Moisés subiu no Monte Sinai, ele desceu lá com as tábuas da lei, e o Senhor ditou para eles os princípios, e ele ensinou o povo. Ali começou a lei. Mas o dízimo vem antes de Moisés. Muito antes de Moisés já existia o dízimo. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, que era Abrão ainda, não era nem Abraão, Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E olha o que diz aqui no final: e Abrão deu o dízimo de tudo o que ele recebeu. Aqui, Abraão, ele tinha ido para uma batalha para resgatar o sobrinho Ló, que tinha sido levado prisioneiro, e ele está trazendo Ló, os servos dele, os bens dele, a família de Ló, está voltando cansado da batalha, esse Melquisedeque. A referência que nós temos dele na palavra, que ele era rei de Salém, mas também fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Quem ungiu Melquisedeque sacerdote? A Bíblia não entra nesse detalhe, mas o que ela cita é que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E diz que esse homem, ele chega e traz pão e vinho para Abraão. E aí ele está ali comendo aquele pão e vinho. Ele pega 10%, dízimo de tudo aquilo que Melquisedeque deu, e ele devolve. Ele devolve.
ele honra o sacerdote, ele honra o homem de Deus, ele entrega tudo para Deus. Isso aqui, 500 anos antes de Moisés, queridos. Abraão já sabia que ele tinha que seguir um princípio que se dizia: 10% é do Senhor, a 10ª parte é de Deus. Eu não vou usar, mas Abraão, está todo mundo cansado da batalha, vamos lá, queridão, pega aí, vamos comer à vontade, enche a barriga aí, gente, vocês lutaram bravamente hoje, comam tudo. 10% é do Senhor, 10% é do Senhor. Também antes da lei, Gênesis 28, 20 a 22, então Jacó fez um voto dizendo, Jacó ele é neto de Abraão, então é bem provável que ele desde criança ele observava o vô, o pai, né, nessa pegada de dízimo. Assim, nossa, eles 10% de tudo que planta eles entregam para Deus. Por que eles fazem isso? E aqui nós temos um Jacó fugindo do irmão, nós temos um Jacó indo para uma terra que ele não conhecia, com medo, com o coração apertado, pensando assim, o que vai acontecer comigo? Aí esse Jacó, ele tem uma visão, e ele vê o trono de Deus, ele vê os céus, e uma escada que subia até os céus e descia, e anjos subindo e descendo dessa escada. E aí ele fala assim, então Jacó fez um voto com o Senhor, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover comida e roupa, e me levar de segurança à casa do meu pai, então o Senhor vai ser o meu Deus. E essa pedra que eu coloquei aqui nesse lugar hoje, como uma coluna, ela vai servir de santuário de Deus. E de tudo o que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Jacó vai dizer que vai entregar o dízimo para o Senhor 400 anos antes que Moisés nasça e nós tenhamos a lei. Aqui Jacó, lembra, ele vai depois com seu filho José para o Egito, e os israelitas ali vão ficar 400 anos no Egito, mas 400 anos antes, Jacó já sabia o que era dízimo. Muitas mentiras sobre o dízimo foram lançadas ao longo do tempo, filho. Dízimo é bíblico, dízimo é de Deus, dízimo não passou, dízimo não é algo que era para ser observado no passado, ele permanece até hoje, para que haja abundância na casa do Senhor, dízimo. Mas além de o dízimo ser bíblico, o dízimo também ele é um teste. Repita comigo assim, o dízimo é um teste. O dízimo é um teste. Como assim, pastor? O dízimo é uma prova, ele é um teste. Nós já vimos que, eu falei aqui sobre o teste, sobre a prova, sobre você ser colocado à prova, e você entregar o dízimo ou não. Sobre você racionalizar com a sua cabecinha aí que Deus te deu, né, de todas as formas, buscando motivos para não dar o dízimo. Como o inimigo faz isso com a gente, com as coisas espirituais? Ele tenta de todas as formas mostrar para você que você não precisa viver o espiritual, que o que justifica as suas ações, suas atitudes é só o material. Pensa comigo, analisa comigo. E aí você fala assim, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu sei que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o dízimo é um teste. E o dízimo é um teste de mão dupla. Olha que coisa incrível. Nós somos servos do Deus Criador dos céus e da terra, sustentador do universo. Eu não sei você, querido, mas quando eu assisto aqueles filmes de espaço, o pessoal retrata ali, mostra a imagem da terra
flutuando no meio do vazio do universo. Eu penso em como o nosso Deus, Ele é poderoso, segurando aquela bola azul, que a gente chama de terra, fazendo com que ela esteja na distância exatamente perfeita do Sol, nem muito perto, nem muito longe, né? Como diria João Pedro, né? Nem muito perto, nem... Não, então, ali, no lugar certo, queridos, exatamente no lugar onde precisa estar, do jeito que precisa ser, que ela gire inclinada numa posição que cria as estações do ano. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E quando você vira o foco e olha para fora, para aquele vazio do universo, planetas, estrelas, galáxias, Deus é um Deus todo-poderoso. Isso aconteceu através da palavra: faça-se, faça-se. E assim foi feito. Esse é o Deus que a gente serve. Mas quando o assunto é dízimo, o nosso Deus, Ele permite um teste de mão dupla. O primeiro teste que existe quando nós falamos em dízimo é o teste do nosso coração. Nós aprendemos semana passada que tudo depende do coração. Nós aprendemos que todas as coisas que você vai colher na sua vida, elas passam por aquilo que nasceu aqui dentro de você. Então, se você realmente entende que nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus vivo, nosso Deus é um Deus todo-poderoso, você vai ser dizimista. Quando se usa o número 10 na Bíblia, em muitas situações, ele está ligado a teste. Você quer ver? Quantos são os mandamentos? Repita assim comigo, quantos são? 10. Quantas foram as pragas do Egito? 10, incrível. Vamos lá, vamos mais longe. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado pelo seu tio Labão? 10, filho, pode falar, 10, isso, muito bom. Quantos dias Daniel ele foi testado antes que ele tivesse a resposta do anjo? 10, filho, isso, muito bom. Quantas virgens lá com as suas lamparinas, elas estão aguardando o noivo? Quantas virgens são? 10 virgens, incrível. Quantos são os dias de tribulação que fala lá em Apocalipse 2:10? 10, excelente. Quantos são os discípulos de Jesus? Isso é no teste, né? Você está falando de teste, né? Muito bom, que são 12 discípulos, muito bom. Mas quando a gente quando a palavra de Deus traz o número 10, normalmente ele está associado a um teste. E não é diferente com o dízimo. O dízimo também é um teste. E você vai ser confrontado com você mesmo. Vai receber o seu salário, e aí você pegou o seu salário na mão. Tem colegas que trabalham comigo que falam assim: o dinheiro cai na conta, ele já tá gasto. Já foi. Ele é igual água numa chapa que já foi, né? Mas não para nós. Para nós pode até ser uma água, pode até existir a chapa quente lá, mas antes de ser derramado na chapa quente, 10% desse recurso, ele é entregue para o Senhor. Porque aí, incrivelmente, esse 90% que vão cair nessa chapa quente que você está olhando para a sua vida financeira, eles vão fazer algo sobrenatural ali. Apagou a chapa quente com 90%? O que aconteceu aqui? Eu sou servo de um Deus todo-poderoso. Mas o dízimo também, ele é um teste nosso contra Deus. Eu vou repetir, o dízimo, ele é um teste em que Deus permite que nós o testemos. Quando o diabo está ali tentando Jesus, Jesus olha e fala assim: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Mas quando o assunto é dízimo, próprio Deus, ele vai dizer: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não vão ter nem onde guardá-las.
Dízimo é um teste de mão dupla. Enquanto o Senhor está testando o nosso coração, a nossa fidelidade, Ele permite que você também teste Ele. Fala, Deus, olha, eu vou estruturar minha vida financeira, eu tenho compromissos financeiros pesadíssimos que eu fiz, sem buscar o Senhor, sem pedir a direção do Senhor, eu fiz um monte de dívida. E agora eu tenho que pagar as dívidas, Senhor, porque senão vão me chamar de caloteiro aí na rua. Então o Senhor me perdoa, mas eu não vou dar o dízimo não. E aí eu digo para você, como alguém que cuida de finanças de muita gente, isso não é justificativa para nada. Reestruture sua vida, sente com os seus cobradores, renegocie as suas dívidas, ajuste a sua vida financeira, mas nunca use isso de muleta para não dar o seu dízimo. Vive em paz. Talvez você está aqui nessa manhã pensando assim, dízimo para mim é impossível. Estou começando o mês de maio, mas o mês de abril, que nós acabamos de terminar, o mês não tinha acabado, mas o salário já tinha acabado. Dia 20 já não tinha um centavo em casa. Como que eu vou dar dízimo? Faça um compromisso com o Senhor. É a única situação em que Ele permite que você o coloque à prova. Entregue o seu dízimo ao Senhor, não com pesar, não por obrigação, mas porque você crê num Deus provedor. Nós estamos vivendo o ano de 2021, o ano do favor de Deus. E o favor de Deus, ele é entregue, ele é concedido àqueles que são fiéis, filho. Não estou dizendo para você assim, então tá bom, eu vou deixar explodir tudo, eu vou dar o meu dízimo e ficar aqui sentado em casa, se alguém me ligar cobrando, falar assim, eu dei o dízimo esse mês, você desculpa aí, mas agora, não tem, Não, filho, enfrente, não fuja das questões, enfrente elas de frente. Entrega o seu dízimo, seja fiel, liga para os seus devedores e renegocie prazo, renegocie parcela. Todo mundo está vivendo um momento de pandemia, nós estamos fazendo isso enquanto igreja, nós precisamos fazer isso também enquanto membros, enquanto pessoas. Converse com as pessoas, não faça de conta, não enfie a cabeça na terra, fazendo de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Converse com as pessoas, mas não use isso de justificativa para não dizimar, porque quando nós pensamos no dízimo, que é algo que está nas nossas mãos, que o Senhor nos dá para administrar, nós estamos falando de coisas materiais. Dinheiro é um meio para uma finalidade. Olha o que diz em Lucas capítulo 16, verso de número 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Em outras palavras, está sendo dito assim: se nós não somos dignos de confiança para cuidar daquilo que o Senhor já está colocando na nossa mão para cuidarmos, como que o Senhor vai poder colocar sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas, coisas mais profundas? Pastor, quando eu estiver ganhando 20 mil por mês, aí eu vou dar o dízimo, porque aí beleza. Filho, se você não dá o dízimo com 100 reais, que você ganhou por ter arrumado alguma coisa, você não vai dar o dízimo de 20 mil reais, e eu vou dizer, infelizmente, você nunca ganhará os 20 mil reais por mês. Isso não é maldição, isso é princípio da semeadura. Se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Mas se você não é digno de confiança nem para cuidar e administrar as coisas que o Senhor já está colocando sobre a sua vida, como que Ele vai colocar coisas maiores? Ele vai pegar os 20 mil que poderia estar na sua mão por mês e colocar na mão de alguém que é fiel, porque Ele sabe que se estiver na mão daquele que é fiel, a obra vai ser sustentada, pessoas que precisam vão ser ajudadas. Mas se é avarento, se é mesquinho, em outras palavras, se é pão duro, você nunca vai receber isso, filho. Nunca vai. É tempo da gente mudar, querido. É tudo sobre o nosso coração. Recebeu 100 reais, 10 reais do Senhor, Pix,
vem aqui, está o pastor aqui, 6 às 6, os pastores estão aqui, vim trazer o meu dízimo. Não, eu vou juntar tudo, porque no final do mês, se sobrar, eu vou lá Não, já, R$10, carpiu um terreno, vem, traz aqui, entrega para o Senhor, fala, Deus está aqui. É o que eu tenho, Pai. É o que o Senhor colocou na minha mão, Pai. E é do Senhor, os 10% são teus, Pai. E eu vou honrar o Senhor, porque eu sei que se eu honrar o Senhor acabou de me dizer que é uma via de mão dupla. Eu posso fazer prova do Senhor e o Senhor vai ser fiel comigo, com a minha família. O Senhor não vai desamparar. Eu não vou ver um justo mendigar pão. Por que eu preciso dar o dízimo? Primeiro, porque foi Ele que fez todas as coisas. Por que eu preciso dar o dízimo? Segundo, porque além dele ter criado todas as coisas, ter me criado, Ele comprou tudo de volta na cruz. Ele é dono de novo. Terceiro, porque se não bastasse ter feito, ter comprado de volta, nós entregamos as nossas vidas para Ele. Isso é um compromisso, filho. Nós temos um Deus fiel.